Ricardo, a gente passando pela cidade, vê, aí, principalmente no finalzinho da tarde, isso hoje é praticamente na cidade inteira, um monte de gente dormindo na rua ou se pondo para dormir na rua. Então nós temos hoje uma população na rua espalhada por praticamente toda a cidade. Além disso, nós temos bolsões de pobreza, e pobreza muito séria, muito significativa, que coloca em risco a vida das pessoas. A vida por falta de nutrição, por falta de alimento. Há toda uma lógica no governo federal de encaminhar, primeiro para o fim da pobreza, mas antes do fim da pobreza, o fim da fome. E Ribeirão Preto, em que pé está, com toda esta população de rua, com todos esses bolsões de pobreza nesta cidade, que é uma cidade rica, mas tem bolsões de pobreza, temos problemas de segurança alimentar? Professor, tem uma máxima que é muito verdadeira. Ribeirão Preto é uma cidade rica, o seu PIB está entre os 20 maiores do Brasil, mas é uma cidade extremamente desigual, onde a riqueza ela não chega nas pessoas. Infelizmente, a gente tem andado a cidade, seja nas comunidades, seja entre a população em situação de rua, mas mesmo nos bairros regulares, as pessoas estão passando fome. Tem gente passando fome em Ribeirão Preto, e não é pouca gente, é muita gente. Pensando nisso, eu acho que uma cidade como Ribeirão Preto ter pessoas passando fome é uma vergonha. Eu acho que é inadmissível. Então eu penso que Ribeirão Preto precisa ter um princípio, e esse princípio precisa ser fome zero em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto não pode admitir que ninguém passe fome nessa cidade. Primeiro, que é uma cidade rica, como nós já falamos. Segundo, que tem um potencial de produzir alimentos, de fazer uma política municipal de segurança alimentar que está presente, só não faz porque não quer. Né? Então, a gente tem essa proposta, o princípio do fome zero em Ribeirão Preto. E aí articular algumas coisas que são importantes. Primeiro, as SEMAS. As SEMAS têm que ter um papel de busca ativa. Né? Muita gente está passando fome. Eu visitei esses dias uma comunidade, uma favela no Jardim Jandaia. E tinha famílias comendo ração de cachorro com água. E as SEMAS não sabem que isso está acontecendo, ou se sabe não vai atrás. Então eu acho que tem que ter um princípio de busca ativa. Todo mundo sabe que tem gente passando fome em Ribeirão. Nós temos uma Secretaria da Assistência Social. Essa secretaria precisa ter instrumentos para poder ir até as pessoas. Porque se eu encontrei essas pessoas comendo ração, as SEMAS têm muito mais condições do que eu de fazer isso. Então o processo de busca ativa é fundamental, fazer a Secretaria da Assistência Social trabalhar de verdade, para poder ter o princípio de fome zero em Ribeirão Preto. Articular com o CONSEAM. O CONSEAM é um conselho que funciona em Ribeirão Preto, até porque ele é ligado aos assentamentos. Então o CONSEAM, o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional de Ribeirão Preto, ele tem um bom funcionamento. O que não tem é articulação com o poder público, porque o poder público do governo Nogueira não conversa com ninguém. Então articular o CONSEAM. Articular, professor, banco de alimentos. Nós temos um banco de alimentos que funciona aqui na Vila Virgínia, no Barracão, né, da Avenida Bandeirantes. Precisa consolidar e fortalecer aquele banco de alimentos, mas criar outro na Zona Norte. Não pode ter um banco de alimentos só, você tem que ter pelo menos dois, né, para poder fazer isso funcionar de maneira adequada. Outra coisa que existe, eu estava conversando esses dias lá no assentamento da Fazenda da Barra, com alguns assentados. Eles me disseram que existem milhares de produtores de agricultura familiar, pequenos e microprodutores, incluindo os assentamentos, em torno de Ribeirão Preto, que poderia se fazer um grande cinturão verde que pudesse fazer com que esses alimentos chegassem nas feiras, mas principalmente nas prateleiras do supermercado. Eu tive um dado que me espantou. Alface, tomate, os hortifrutis tradicionais que a gente vai comprar na gôndola do mercado, vem de 30, 40, 50 quilômetros de distância de Ribeirão Preto. Nada vem daqui. Por quê? Por que não vem daqui? Porque a gente não pode produzir isso aqui, em torno de Ribeirão Preto, inclusive barateando, né, esses alimentos. Isso é fundamental. Então, criar um cinturão verde em torno de Ribeirão Preto e também articular isso com as hortas comunitárias. Centenas, a gente sabe centenas de áreas públicas e privadas que estão abandonadas em Ribeirão Preto e que poderiam servir para pequenas hortas comunitárias, inclusive com zeladoria feita, zeladoria cidadã. O próprio cidadão recebendo uma bolsa para poder fazer esse trabalho. Isso seria uma solução fundamental. E outras duas coisas que eu acho importantíssimas. A merenda escolar, como parte de uma política de segurança alimentar, isso é fundamental. E trazer para Ribeirão Preto os restaurantes populares do governo Lula, que estão aí, é só ir atrás que consegue.